Questão 73. MPLS, Multi-Protocol Label Switching. É um framework definido pelo IETF, Internet Engineering Task Force, que proporciona o encaminhamento e a comutação eficientes de fluxo de tráfego através da rede. O cabeçalho MPLS genérico tem 4 bytes de extensão e 4 campos, sendo mais importante o rótulo, que mantém o índice. Tendo por foco a arquitetura de rede, o MPLS está localizado entre as seguintes camadas protocolos. Pessoal, essa é uma questão que já virou rotina nas bancas, tá? Perguntar onde que a gente encaixa normalmente a tag MPLS. Então ele vai dar várias componentes aqui. Vamos olhar como fica exatamente essa tag quando a gente está compondo o MPLS. Aqui a figurinha, eu peguei uma figurinha genérica, tá? Eu tinha até uma figurinha que no cabeçalho de enlace já aparecia o PPP, o Point to Point Protocol, mas eu preferi colocar logo uma figura genérica, que era para vocês não acharem que só no caso do PPP acontecia aquilo. Na realidade, acontece no caso do PPP, acontece no caso do Ethernet. Então, entre o cabeçalho de enlace e o cabeçalho IP, datagrama IP, a gente coloca aqui o label MPLS, né? O Team Reader. Pessoal, eu preciso saber o que é Team Reader, quantos bits tem cada parte aqui? Preciso. Isso está sendo cobrado muito nas bancas, né? Quantos bits tem o label? Quantos bits tem o Team Reader completo? Quantos bits tem esse campo aqui, o Experimental, que hoje a gente chama de COS, ou classe de serviço, né? Class of Service, o Stack e o TTL. Não é o TTL do IP que está aqui dentro, que não é mexido. Esse aqui é o TTL que faz as vezes do TTL do IP. Ou seja, como o cabeçalho IP não é mexido, a gente precisa ter outro mecanismo, né, para evitar que esse pacote fique circulando eternamente dentro da rede. Essa figura aqui é outra figura fundamental. Walter, mas tem um monte de figura fundamental. Tem, pessoal. A matéria é enorme, né? Não vai ter muita figura fundamental. O importante é a gente condensar ao máximo. Essa questão condensa ao máximo o aspecto do cabeçalho MPLS, principalmente do Team Reader ou a tag. Então, está aqui como é que a gente constrói empilhamento MPLS entre o cabeçalho de enlace e o cabeçalho IP. Então, está aqui o label MPLS. Então, vamos para a questão de novo. Ele está perguntando onde é que eu coloco isso. Então, tem que ser entre a camada de enlace, enlace PPP, e a camada de rede IP. Vamos bater com o gabarito. Gabarito, letra C. Mais uma questãozinha aí. Se você conhecesse o mínimo de MPLS, você matava. Tudo bem? Vamos para frente. 74. A figura abaixo representa a configuração da rede de microcomputadores da empresa Infotecnologia, com emprego do esquema de máscara de rede de tamanho variável. O administrador atribui somente uma faixa de rede a cada subrede. Pode-se observar que IPs mostrados na figura são os endereços que as máquinas estão utilizando no momento. Essa aqui foi a figura que foi colocada na prova, tá? O que está aqui já é suficiente para a gente poder resolver a questão. Vamos ver o resto que ele está perguntando. A subrede possui a máquina SF11 fisicamente conectada, está configurada de acordo com a notação CIDR por, aí está lá, 193.222.129.64/26. Deseja-se 2 endereços nessa subrede, o primeiro de broadcast e o outro que seja válido para a máscara SF11. Esses endereços são, respectivamente, 193.222.129.64/26, que isso aqui seria o endereço de rede, e ele quer saber qual é o endereço de broadcast dessa rede e o endereço válido dessa rede. Só deve ter uma alternativa que cumpra esses 2 requisitos aqui nessa questão. Pessoal, isso aqui é uma questão de endereçamento IP. É uma questão um pouco trabalhosa, vamos dizer assim. Não é aquela questão mata-mata, você tem que fazer alguns cálculos, mas é questão para você não perder. Uma vez que você sabe calcular redes IP, você tem que acertar essa questão. Essa questão, pessoal, quem faz um pouquinho de cálculo IP não erra, tá? Vamos lá, como é que a gente ia fazer? Bom, primeiro passo, a rede é uma barra 26. Então, eu vou determinar logo quem que é endereço de rede e quem que é endereço de host. Endereço de rede são todos esses uns aqui. Endereço de host são zeros. Então, é por isso que é a barra 26. Por que aqui eu coloquei um azulzinho? Porque aqui, pessoal, ó, esse cinza, até o terceiro octeto, a gente não mexe. No quarto octeto é que o bicho vai pegar e a gente vai ter que calcular. Então, esses 2 aqui ainda são endereços de rede e os zeros são todos endereços de host.
Conclusões. Cinza. Os 3 mesoctetos ficam congelados, pois não influenciam nos cálculos. Assim, as respostas serão do tipo, todas elas, 193, 222, 129, interrogação. As respostas desse tipo aqui. Azul, bits correspondentes ainda à rede, ou que ainda faz parte da rede. E vermelho, bits de hosts. Bom, quarto passo. O último octeto da rede é 64. Então, eu transformo ele em binário. 64 dá esse aqui em binário, né? 01, que ainda é endereço de rede, porque eu determinei através da máscara, e o resto endereço de host. Terceiro passo, vou fazer a operação XOR entre rede e a máscara. Eu não precisaria fazer isso aqui, tá? Eu só fiz porque isso aqui é a operação padrão. Como ele já deu a rede, eu não preciso calcular a rede de novo, mas se ele tivesse dado qualquer endereço dentro do range, eu teria que fazer esse XOR aqui para poder detectar a rede. Como eu já vou fazer rede com rede, eu vou ter a própria rede, tá? Então tá aqui, ó. Vai dar 64, que não podia ser diferente, que é a própria rede. Mas, mais uma vez, pessoal, se ele tivesse dado outro endereço que não de rede, que não 64, você teria que fazer a operação XOR para poder encontrar a rede. Felizmente, nessa questão ele já deu a rede direto, mas eu estou colocando aqui o passo a passo que você teria que fazer em qualquer hipótese. Quarto passo, eu vou pegar o endereço de rede, que já foi dado, né? E onde é endereço de host, ou seja, todos os vermelhos que são 0 por definição do endereço de rede, eu vou transformar em uns. Então, o 0, 1 fica aqui, porque ainda é endereço de rede, e os endereços de host eu transformo todos em uns. E transformo para decimal. Transformando isso aqui tudo para decimal, vai dar 127. Isso aqui vai ser nosso endereço de broadcast. Quando eu pego todos os bits de hosts, que são 0, por definição, transformo em 1 nesse octeto, considerando aqui também os bits de rede, transformando para decimal, eu vou encontrar o endereço de broadcast. Quem vai ser o endereço de broadcast? 193, 222, 129, 127. Essas operações parecem simples, mas você tem que treinar, tá? Senão você pode se enrolar na hora da prova. Operações com binário tem que ser treinadas, aposenta a calculadora, faz tudo no braço para ter velocidade na hora da prova, senão você pode se enrolar. Tem várias dicas, né, que a gente dá no curso de redes para poder acelerar a conta binária. Tudo bem? Então aqui eu já tenho o endereço de rede e já tenho o endereço de broadcast. Os endereços válidos, então, do range deverão estar entre o endereço de rede e o endereço de broadcast. Então, o IP válido que ele se refere na questão tem que estar entre 64 e 127. Então, a resposta vai ser 193, 222, 129, 127, porque é o que ele quer, né? Endereço de broadcast. E vai ter que ter outro IP que está dentro entre 64 e 127 para ser um IP válido. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, qual que vai ser a resposta aqui? Eu preciso do 127, né? Porque ele é um endereço de broadcast, mas é indeterminado, tem várias opções. E o próximo tem que ser entre 64 e 127. E a gente vai chegar à conclusão que a resposta aqui vai ser a letra A, que o 111 está entre 64 e 127. Vamos bater com o gabarito oficial. Está aí a resposta, item A, com o endereço de broadcast e um endereço válido dentro do range. Tudo bem? Vamos para a próxima questão. Questão 75. Com relação ao padrão I3E 802.11g, o método de multiplexação utilizado, a banda e a taxa de transferência são respectivamente. Pessoal, isso aqui é uma questão de rede wireless, uma questão também tranquila. Quem sabe as definições de wireless, parâmetros de wireless, com certeza acertou essa questão aqui, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui nos parâmetros wireless. Aqui tem um mega mapeamento das redes wireless, indo desde a PAN até a WAN, né, o 3G. E aqui no meio o Wi-Fi. Tá faltando a N aqui, mas aqui no meio o Wi-Fi. Então aqui a gente pode ver bem, ele está falando da G, 802.11g. Então alcança até 100 metros, que é característico das LANs. A multiplexação é a OFDM, tá? Orthogonal Frequency Division Multiplexing. E a velocidade é de 54 megabits por segundo. A faixa utilizada pelos Wi-Fi, assim como a faixa praticada pelo Bluetooth, é a famosa faixa ISM, né? Instrumental, Scientific e Medical. É uma faixa livre, feita para ser utilizada dentro dos prédios. Não deveria vazar esse tipo de radiação para fora dos prédios. E é uma faixa livre, você não precisa de regulamentação da Anatel para poder estar utilizando esse tipo de faixa. A famosa faixa suja. Então vamos lá na questão de novo. Multiplexação. Que tipo de multiplexação é? OFDM. Bom, se você soubesse o OFDM, já estaria entre a A e a E, tá? Que é Orthogonal Frequency. E a gente estuda o OFDM
quando eu vou tratar da parte de wireless, tá bom? Então tá aqui, ó, multiplexação, utilização OFDM. Qual que é a banda? ISM, Instrumental Scientific Medical, estreita de 2.4 GHz. Cuidado, tá, pessoal? É muito comum a gente ver a mistura desses parâmetros, ele dizer que é 2.4 gigabits por segundo e 64 MHz. Cuidado, é 2.4 GHz e 54 megabits por segundo é a taxa de transmissão. Então esse A está bonitinho, multiplexação FDM, faixa de frequência, uma banda da ISM, né, na faixa de 2.4 GHz e 54 megabits por segundo, a resposta aqui. Vamos bater com o gabarito oficial, tá aí, letra A. Também é uma questão bastante tranquila, talvez você não conhecesse os termos OFDM e ISM, mas com a transparência anterior você imprime e fica guardadinho para poder assimilar esse conhecimento. É mais uma questão que você deveria acertar aí na prova do Senado, tá bom? Vamos para frente. Questão 76. A WPA usa criptografia de chave dinâmica, o que significa que a chave muda constantemente e torna a invasão de uma rede sem fio mais difícil do que a web. A WPA é considerada um dos mais altos níveis de segurança sem fio para a sua rede e é recomendada se os dispositivos suportarem esse tipo de criptografia. Os roteadores mais novos oferecem segurança WPA2. A WPA2 é compatível com a WPA, mas oferece maior nível de segurança. A WPA2 utiliza um esquema de criptografia conhecido por... Pessoal, isso aqui é uma questão bem simples, né? Normalmente, quando a questão pede aspectos mais apurados do protocolo de criptografia, eu deixo a questão, mesmo sendo wireless, para os professores de criptografia, Vilar ou Sérgio Molina. Nesse caso aqui, como é uma questão mais simples, eu vou pegar. Realmente eu fico só com as questões ligadas à estrutura de comunicação do wireless. Mas aqui, ó, todo mundo sabe, né, que o WPA2, qual a diferença dele em relação ao WPA? É que ele usa o AES, né, protocolo de criptografia mais robusto. Então vamos lá dar uma olhada. O WPA, pessoal, é o nome da solução original. Esforço conjunto entre o I3E e a Wi-Fi Alliance, solução para resolver os problemas do app. Então a solução era o WPA, que era completo e tinha que guardar uma compatibilidade. O WPA ele tinha duas frentes de ação, a encriptação e a autenticação. A autenticação ele conseguiu aqui através do I3E 802.1x, né? E aqui a encriptação através do TKIP. Uma coisa que eu sempre coloco aqui, que foi uma questão mercadológica, é que o nome da solução completa era para ser WPA. Porém, como os hardwares não aguentariam o algoritmo de criptografia AES, convencionou-se chamar WPA, o WPA podado, sem o AES, de modo que ele rodasse nos hardwares existentes na época. Quando os hardwares foram trocados, colocou-se um novo WPA, que nada mais é do que a solução original com o AES. E esse novo WPA, entre aspas, se convencionou chamar de WPA2. Mas todos eles são WPA. O que aconteceu foi que a gente lançou um WPA aí aleijado para poder atender os hardwares da época. Então, quando chegou o WPA, que se convencionou chamar WPA2, ele, enfim, foi a solução completa de segurança das redes wireless. Uma coisa é o WPA, o nome da suíte de protocolos. Outra coisa é o nome do padrão. Como é o nome do padrão? I3E 802.11i. Cuidado, porque as bancas não consideram WPA como WPA original. Para ser o 802.11i, tem que ser WPA2, embora a gente conheça todo o histórico. Tudo bem? Então vamos à questão de novo. Questão tranquila, né? A resposta aí é o AES. Tá? A diferença entre o WPA e o WPA2 seria a utilização do algoritmo de criptografia AES. Batendo aí com o gabarito oficial, tá aí AES. Vamos para frente. Questão 78. Chegamos, enfim, à última questão dessa bateria de redes com base na prova do Senado 2012 que foi anulada. Cada país possui um órgão responsável pela atribuição de garantir que o mesmo endereço IP não seja utilizado por mais de um host. A falta de endereços IPv4 resultou na implantação de um mecanismo denominado NAT. Assim, por meio da RFC 1627, foram reservados intervalos de endereços IP para serem utilizados exclusivamente em redes privadas e que não podem ser roteados para a internet. Os endereços reservados na classe B estão no seguinte intervalo de endereço. Pessoal, quem assimilou a tabela de NAT matou essa questão tranquilamente, tá? Então você poderia aí ter tido um escorregãozinho que eu já vou citar, mas vamos lá ver a tabela de NAT. Tá aí a tabela de NAT.
Consolidação do mercado, fusão e aquisição de empresas, isso aqui são as facilidades que o NAT traz. Se eu mudar meu provedor de internet, eu mudo só meus endereços válidos, continuo com meus endereços internos iguais. Então está aqui a RFC, ó, o range 10, que vai de 10.0.0.0 até 10.255.255.255, é uma /8. O range reservado na classe B, que é 172.16.00 até 172.31.255.255, é uma rede /12. E o range reservado na classe C, que é 192.168.00 até 192.168.255.255, é uma /16. Cuidado com essas barras, tá, pessoal? Que a gente começa a achar que o 10 é /8, o 172 é /16 e o 92 é /24. Não, vejam que não respeitam, né, as classes, tá? Então, o 10 é uma coincidência, o 10 é /8. Agora, o 172 já é /12 e o 92 é /16. Cuidado com isso daí, tá? Isso daí já foi detalhe cobrado em prova, não vão errar isso daí, não. Fora o NAT no IPv4, eu vou aproveitar para apresentar a vocês o NAT reservado, né, para o IPv6. Então, esses aqui são os endereços de NAT, enquanto que o outro são endereços de NAT utilizados para redes internas de IPv4, esses aqui são os endereços de NAT IPv4 utilizados para fazer NAT com o IPv6. Então, o IPv6, como ele não está difundido, ele vai ter que ser convertido em um IPv4 numa ligação. Então, essa ligação que faz esse NAT, normalmente utiliza esse range aqui que foi separado justamente para isso. Outro endereço reservado é o endereço de loopback, 127.0.0.1. É a interface do próprio aparelho. Então, cuidado também que esse aqui é um endereço reservado. É como se você estivesse dando um ping em si mesmo. Tudo bem? Voltando aqui para a questão, já que a gente assimilou aquela tabela de NAT, pessoal, peguem aquela tabela de NAT, imprimam e coloquem reservadinho lá na sua pasta de revisão para a última semana antes da prova. É muito fácil eu esquecer o range, principalmente do 172, que é 16 e 31. Também é muito fácil esquecer a barra, que no caso do 172 é /12. Então, 10 é /18, 172 é /12 e 192 é /16. Tá? Então, aqui a nossa resposta vai ser o item C, de acordo com o gabarito oficial. Veja que ele vai de 16 até 31, caracterizando assim uma /12. Não esqueçam isso daí, tá? E é isso, pessoal. Chegamos ao fim dos comentários das questões de rede da prova do Senado 2012 que foi anulada. Espero que todos vocês tenham aproveitado. Essa é mais uma iniciativa itinerante na missão de difundir o conhecimento pelo Brasil, despolarizar esse conhecimento aqui de Brasília. Muita gente pediu para a gente ministrar essa aula em sala, mas aí alguns poucos iam ser privilegiados. Pedrosa propôs esse desafio da gente gravar essas videoaulas na última hora, e eu estou aqui cumprindo o prazo para poder entregar isso para vocês. A gente teve várias dificuldades, por exemplo, a gente teve que passar OCR na prova e teve que consertar na mão. Talvez existam alguns erros aí nos enunciados, mas vocês vão desculpando, porque a banca não liberou a prova de modo que a gente desse o copy-paste. Outro problema que eu estou enfrentando, alguns choques que vocês ouviram durante as videoaulas. Meu microfone começou a dar problema, ele nunca deu problema durante a gravação de rede, mas Murphy é imperdoável, né? Mas assim, a gente fez o melhor possível. A gente está integrando material que eu suponho que não é o melhor que a gente pode fazer, mas é de qualidade, está sendo distribuído de uma forma gratuita. Essa é a missão do itinerante, principalmente difundir esse conhecimento, gerando mais oportunidade para todos nos rincões mais distantes aí do Brasil. Eu sou de Fortaleza, eu sofri esse problema quando eu era concurseiro há uns 4 anos atrás, de falta de material, de ter que encarar o pessoal de Brasília que tinha todos os recursos, mas agora a gente está lutando para isso. Passem no Provas de TI, confiram as nossas produções. Nas produções que a gente coloca lá, o capricho é bem maior. Esse aqui está sendo feito mais por uma questão de desafio e por uma questão de quebrar a inércia dos outros professores para que eles possam também gerar suas produções. Afinal, todo dia chegam dezenas de e-mails pedindo mais videoaulas. E a gente propôs esse desafio e a gente está cumprindo. Daqui a 1 ou 2 semanas no máximo, eu pretendo entregar o meu curso de redes módulo 1, a partir com 6 iniciais e fundamentos, já prontinho para vocês iniciarem essa jornada na disciplina de redes, que é uma disciplina que eu já falei, é virtualmente infinita, complexa e indigesta. Então, boa sorte no Senado, espero que essa apresentação tenha servido para vocês.
porque afinal de contas não é qualquer um que consegue passar no Senado não, tá? A gente está sempre aqui à disposição. Então, boa sorte, pessoal. É isso aí. Fiquem com Deus.